A Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio a ataques do grupo Hamas contra Israel. A votação ocorreu de forma simbólica e contou com deputados da base do governo e da oposição. Mas um desses requerimentos, apresentado de última hora por deputados do PT, também estendeu o repúdio ao Estado de Israel. Agora o governo é pressionado a classificar de forma oficial o Hamas como um grupo terrorista. José Eduardo Cardoso, o Brasil deve atribuir essa classificação ao Hamas? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. É muito importante entender a posição do Brasil, que não é a posição do governo Lula. É uma posição histórica da diplomacia brasileira e correta. Por quê? Há muita pressão geopolítica das potências para que certa organização seja considerada como terrorista, outra não seja. Então, o Brasil, em conjunto com outros países que são democracias, inclusive, vou citar a Suíça, vou citar a Noruega, adota o seguinte critério: eu vou considerar como organização terrorista o que a ONU organizar. Porque isso deixa, a partir de um critério objetivo, o país isento de pressões de qualquer natureza das conjunturas. Claro, se a ONU passar a entender que o Hamas é uma organização terrorista, o Brasil entenderá como tal. Se não passar a definir isto, não tem porquê. Este é um critério histórico da diplomacia brasileira que não foi alterado pelo governo Bolsonaro, pelo governo Fernando Henrique. Portanto, uma situação absolutamente clara e objetiva. Isto é diferente da condenação que tem que se fazer em relação aos atos terroristas que atingiram Israel. Eu me solidarizo completamente ao povo desse país, ao povo judeu. É inaceitável atingir população civil. É uma situação hedionda, horrorosa e não pode ser aplaudida jamais. Aliás, nem nos meus momentos de juventude mais radical eu defendi o terrorismo. Isso é inaceitável. O próprio presidente Lula se referiu a terrorismo, um ato terrorista, repudiando esse tipo de coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A posição diplomática do Brasil em relação a organizações criminosas tem que seguir a regra, e uma regra objetiva. E a regra objetiva é a ONU, como seguem, como disse, vários países. Outra coisa é o nosso repúdio, a nossa manifestação frontal, contrário a esse ataque odioso que atingiu o povo israelense. O que também não nos leva a retroceder na defesa de direitos do povo palestino, de direitos de que aquele Estado seja reconhecido, de criticar duramente as ações que foram comandadas pelo senhor Netanyahu relativamente a atingir a faixa de Gaza. Ou seja, eu não posso concordar com as ofensas aos direitos humanos que estão documentadas, fartamente demonstradas pela ONU. Transformaram ali a faixa de Gaza num campo de concentração a céu aberto, sem possibilidade de alimentos, de água, é uma situação que é inaceitável. Então, erros não se justificam. Eu não vou justificar o ataque que Israel sofreu a nada, porque não se justifica o injustificável. Como também não vou justificar a ação que o Estado de Israel, especialmente por parte do governo de extrema-direita de Netanyahu, vem desempenhando em relação à faixa de Gaza. Ou seja, é fundamental não confundir Hamas com palestinos, é fundamental recriminar o terrorismo e, inclusive, quando esse terror se volta também contra os palestinos, sendo fruto de uma ação de Estado. Isto é, essa situação é absolutamente inaceitável e nós temos que recriminá-la com vigor. E, acima de tudo, com muita moderação, sem politização, dizer: precisamos da paz. Aliás, eu acho que é muito importante que os países do mundo se unam na perspectiva de construir a paz, inclusive de pedir, no momento passional, uma certa contenção ao governo de Israel para que nós não tenhamos lá um genocídio na faixa de Gaza. Eu acho que este é o papel que nós devemos ter, sem baralhar as coisas, sem efetivamente sair de uma coerência. E a coerência é a defesa da paz e dos direitos humanos. Caio, o Hamas deve ser classificado como um grupo terrorista pelo Brasil. Boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência, mais uma vez tratando desse tema que nos causa aí imensa tristeza, mais uma vez consignando toda a nossa solidariedade às vítimas desse ataque terrorista covarde. E sim, o Brasil deve reconhecer o Hamas como grupo terrorista que ele é, sem sombra de dúvida. Se não, vejamos, o artigo 5º da nossa Constituição, que entroniza aí o princípio da isonomia, que traz aí os direitos e garantias fundamentais, ele diz no seu inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática do terrorismo.
Vem a regulamentação federal por meio da Lei 13.260, de 2016, qual teve participação, inclusive, do Dr. Zé Eduardo, que disciplina o terrorismo. O artigo 2º diz o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. E quais são esses atos, por exemplo, de terrorismo? Posso citar aqui da lei: usar ou ameaçar usar explosivos ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa, como fez o Hamas. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça de instalações públicas, como fez o Hamas. Atentar contra a vida de pessoas ou a integridade física de pessoas, como fez aos milhares, às centenas, na verdade, por hora, o Hamas. Portanto, vejam como uma definição da legislação brasileira sobre terrorismo se encaixa como uma luva nos atos do Hamas. Quando nós vamos para a definição do dicionário, podemos pegar aqui o dicionário Oxford. O que ele fala? O terrorismo é o emprego sistemático da violência para fins políticos, especialmente a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. A lei civil norte-americana, os Estados Unidos da América são grandes vítimas do terrorismo internacional, diz que terrorismo é violência premeditada, politicamente motivada, perpetrada contra alvos não combatentes, contra civis, contra mulheres, contra crianças, como idosos, como fez o Hamas, por grupos subnacionais ou agentes clandestinos, geralmente destinada a influenciar o público. Exatamente o que fez o Hamas. Portanto, qualquer classificação, qualquer definição de terrorismo se encaixa nas condutas desse grupo. E qual que é a justificativa formal, a justificativa burocrática, a justificativa técnica, certo, das autoridades brasileiras para não classificarem o Hamas como terrorismo? E aqui eu leio entre aspas: o Brasil só considera terroristas os grupos classificados dessa maneira pela ONU. Foi o que o Zé Eduardo nos trouxe aqui. Só que eu gostaria de fazer 3 considerações sobre essa posição. Primeira, o Brasil não é juridicamente vinculado a classificações da ONU. Da mesma forma, não são os Estados Unidos da América, o Reino Unido, a Austrália, o Japão, a União Europeia. Todos esses consideram o Hamas terrorista. Outra coisa, a maioria dos países da ONU já considera o Hamas uma organização terrorista. Sim, houve uma votação em 2018. Podemos falar isso mais detalhes ao longo do debate. E, finalmente, a ONU não está certa sempre. E aqui é um caso clássico de equívoco de posicionamento e de linguagem, Então fica aquela lição da Margaret Thatcher, Uma maioria, uma autoridade, um órgão internacional, ele não tem poder de tornar o que é errado certo. O Hamas é terrorista, isso dá para ver a olhos vistos. Então, se as autoridades, se o governo brasileiro realmente tivesse um compromisso com a democracia, compromisso com a liberdade, pelo menos as lideranças políticas do país deveriam tomar a iniciativa de chamar as coisas pelo que elas são, como já foi feito anteriormente. E aqui eu cito, só para fechar, um trecho de uma matéria de ontem do G1. Diz o seguinte: ao longo do governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, o então presidente, chegou a se manifestar em favor de classificar grupos como o palestino Hamas e o islâmico xiita libanês Hezbollah como terroristas, mas oficialmente o Brasil nunca mudou a sua postura. É isso que se está cobrando agora. Caso o Itamaraty mantenha esse tradicionalismo de adotar a nomenclatura da ONU, tudo bem, mas as lideranças políticas elas não estão presas a essa posição e deveriam, no mínimo, chamar as coisas pelo que elas são. E Hamas é grupo terrorista, sim. Caio, o Brasil deve tomar posição nesse conflito entre Israel e o Hamas? Não, sem dúvida nenhuma, a não ser que nós acreditemos que a democracia e a liberdade não merecem a nossa defesa. Aliás, me chamou muito a atenção a falsa equivalência proposta aí por parlamentares num movimento muito infeliz do Partido dos Trabalhadores de propor uma moção de repúdio a Israel. E choca ver como que a esquerda internacional tem ojeriza a Israel. E é de se pensar o porquê disso. Será porque Israel é um bastião da liberdade incrustado no Oriente Médio? Um lugar onde a população LGBT encontra amparo?
onde as mulheres têm o seu direito à igualdade de tratamento respeitada, um lugar que tem uma tolerância religiosa absurda e que guarda a cidade sagrada de Jerusalém com todo zelo, permitindo que todos os credos lá frequentem. Eu já fui lá e sou testemunha disso. Agora, vejam só que curioso isso. Site oficial da Embaixada Israelense. Aspas, hoje Israel mantém relações diplomáticas plenas com todos os países das Américas Central e do Sul e do Caribe, exceto Cuba, Bolívia e Venezuela. Olha a coincidência, olha onde esse setor do Partido dos Trabalhadores quer levar o Brasil. Né? Na companhia de Cuba, na companhia de Venezuela, países que não respeitam a democracia, países que são avessos à liberdade. Né? E também é importante frisar, né, que essa grande campanha de difamação contra o Estado de Israel, ela se deve a alguns fatores. Por exemplo, que ninguém fala no debate público, dos 192 países membros da ONU, sabe quantos apenas reconhecem Israel? Só 164. Só 164 países reconhecem o direito à existência de Israel. Por exemplo, né, das 23 nações árabes no mundo, apenas 2, Egito e Jordânia, reconheciam Israel até 2020. E aí, por mediação do governo Donald Trump, né, você tem os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein se juntando a esse esforço civilizatório de reconhecer o direito do Estado de existir, de reconhecer o povo judeu como legítimo naquele território. Por isso que aquela proposta dos 2 estados, né, uma proposta que é subscrita por todas as pessoas sensatas no debate público, ela depende do quê? Depende da anuência desses grupos radicais que são contra a existência de Israel, não a ocupação de Israel. E aí a gente tem esse tipo de movimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar situações que são absolutamente desiguais, de um lado um Estado democrático, do outro um grupo terrorista, como se existisse uma equivalência moral aqui. Não, não é. E a gente não pode ser manipulado por uma campanha de difamação contra o Estado de Israel, campanha que se manifesta de forma perniciosa no Congresso Nacional por iniciativa do Partido dos Trabalhadores. Zé, o Brasil deve tomar posição no conflito? Claro que deve. Deve lutar pela paz. Lutar para que os direitos humanos sejam respeitados, tanto em relação ao povo de Israel, como em relação aos palestinos. O que me parece importante é a menção que o Caio fez, é muito interessante da lei brasileira. Embora não se aplique às relações internacionais, ela é limitada ao território nacional, ela fornece um plano conceitual interessante. Você deve ter observado, Caio, que para definir ato de terrorismo não é necessário qualificar a existência de uma organização terrorista. A lei é muito mais ampla. Por quê? Porque às vezes o ato de terrorismo não é praticado por uma organização terrorista. Ele é praticado por um lobo solitário, por uma pessoa individualizada ou por um grupo que não tem um histórico anterior. Ou seja, a lei foi sábia e seguiu exatamente esta linha o presidente Lula quando disse que o que aconteceu em Israel foi terrorismo. Exatamente. Uma coisa é você recriminar, punir, não aceitar atos terroristas. Outra coisa é você se alinhar com critérios objetivos de definição para não se submeter a lógicas geopolíticas que não são as suas, ou ser pressionado. Isso leva, por exemplo, a Suíça a adotar a mesma posição que o Brasil, Caio. Ah, mas será que a ONU vai mudar de posição? Pode ser que mude depois desse episódio todo. Pode ser que mude. Como outras já foram identificadas também como terroristas, como Hezbollah e outras tantas. Se mudar, o critério objetivo mudou. Faça uma avaliação a partir desse episódio. Perfeito. O que eu não posso nunca é perder o norte objetivo para ficar submetendo à lógica geopolítica das potências. Mas em nenhum momento está se fazendo uma campanha contra Israel. Ao contrário, eu vi as lideranças do PT defendendo o povo israelense, condenando este ataque. Agora, isso não me leva a dizer ou simplesmente ignorar todos os jornais que seguramente você leu nos últimos 5 anos falando de violação aos direitos humanos por parte do governo de Israel em relação ao povo palestino. Você não conhece isso? Vocês vão aceitar isso? Quer dizer, há pessoas que têm direitos humanos e há pessoas que não têm? Os judeus devem ter seus direitos humanos respeitados. Esse ataque foi odioso, mas os palestinos também. E por que se omite sobre isso? Será que é correto os bombardeios que foram feitos na faixa de Gaza nos últimos anos? Que mataram crianças também? Será que é correto deixar o povo palestino à míngua, sem água, sem comida, empilhado com 2 milhões de pessoas num território que não pode transitar?
Se você conheceu Jerusalém, você conheceu também ali a faixa de Gaza. Eu conheci. É lamentável o que se faz ali. É lamentável. Então, portanto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repudiar o ataque terrorista, odioso, inaceitável, que matou cidadãos israelenses. Mas eu também tenho o dever moral, ético e humano de dizer: não violem os direitos humanos dos palestinos. Todos somos seres humanos. Por que eu vou olhar o mundo por uma ótica em que só vejo um lado? Não posso. Ou seja, eu sou favorável ao reconhecimento do Estado de Israel. Está errado, claramente, o Hamas quando quer abolir esse Estado. Mas eu defendo também o Estado da Palestina, que foi reconhecido pelo Brasil em 1963, na época da ditadura. Por que nós não olhamos as coisas da maneira melhor possível? Não, eu tenho que olhar por um lado só, sempre monotemático. Não, as situações de radicalismo, uma impulsiona a outra, outra impulsiona uma. Nós temos que dar um basta a isso. Portanto, o Brasil tem que ter posição, sim. Paz agora. Autocontenção a Israel. Impedir que o Hamas continue com essa política absolutamente descabida e despropositada em relação ao povo de Israel. É isso que nós temos que fazer. Não aplaudir apenas um lado, quando este lado também, se eu olhar as páginas que aconteceram anteriormente a esse último episódio lamentável, também tem muita coisa a ser corrigida e não pode ser aceita no plano da violação dos direitos humanos. Equilíbrio é a peça fundamental que nós precisamos para o mundo nesse momento. Não olhar o mundo de forma enviesada apenas por uma ótica, mas eu tenho que olhar os direitos humanos do lado de cá e do lado de lá. Senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas a seguir a gente debate a reunião do ministro Alexandre Padilha com um apoiador do Hamas 4 dias antes do começo da guerra. A gente volta já já.